Opa! Tudo jóia, pessoal? Boa noite. Estamos 9 horas em ponto, marcamos uma live com o nosso amigo Pacheco. Vamos esperar ele chegar. Enquanto isso, eu vou preparar aqui uma surpresa para esse caba. Eita! Vendo aqui. Chegando. Tá chegando. Vamos ver quem chega. Olá, Cris. Tudo jóia? Tô aqui esperando o professor. Olá, Suzane. Débora, tudo jóia, Débora? Esperar o... Olá, Andréia. Esperar o mestre chegar aí pra gente começar o bate-papo de hoje. Vai falar sobre felicidade. Vamos ver se é bom, né? Falar sobre felicidade sempre é bom. Opa, chegou o Pacheco. E Rodrigo? Saudações! Saudações! Como é que vai, Pacheco? Eu tô bem, cara, eu sei. Rapaz, que coisa boa estar aqui pra gente ter uma conversa. Coisa boa Finalmente a demais, gente eu se fiquei encontra feliz também, só. A gente só tem falado via WhatsApp Pois é. e só fala de coisa ruim. Pois é, vamos falar de coisa boa hoje. Rapaz, mas ei, antes de falar qualquer coisa sobre a live que a gente vai fazer hoje. Rapaz, semana passada você fez uma live que me matou de inveja. Oxê. Que você... Pois é, rapaz, porque era um projeto, inclusive, que eu tô já há muito tempo pensando em botar para frente. Nunca tinha tido, mas você me inspirou mesmo. Quando você colocou o velho Gonzaga, eu cresci ouvindo Gonzaga. Tem um programa aqui na Rádio Liberdade de Caruaru chamado Correio Nordestino. Era à tarde, assim, 5 horas da tarde, com o Ivan Bulhões que fazia esse programa. Toda noite, a vida toda eu cresci ouvindo Luiz Gonzaga. E aquela live tua com o Aston Preto, rapaz, foi fantástica. Pô, que massa. Rapaz, o cabo escuta Gonzaga. Olha, não danado esse homem tirou o Gonzaga lá para as bandas do Sul. Eu quero... Esse cabo tirou o Gonzaga da onda. Ô, rapaz, eu cresci ouvindo isso em casa, só. Foi mesmo? Por incrível que pareça. Minha mãe gostava muito. Minha mãe gostava muito de sertanejo, mas sertanejo desse de verdade. Sim. E escutava sertanejo em casa e junto também escutava muita coisa nordestina e coisa boa, como Luiz Gonzaga. Pois é. Então eu tive... Mas vocês são de origem paulista ou mineira? Eu sou mineiro. Tu é mineira? Mineiro, de Belo Horizonte. Ah, rapaz, eu achava que tu era paulista. Eu vivi em São Paulo há muito tempo, né? Eu vivi ao todo em São Paulo, eu tenho uns 18, não, mais de 18 anos, uns 20 anos eu vivi em São Paulo. Mas eu sou mineiro daqui de Belo Horizonte, da roça iluminada. Porque ali a gente ali no norte se mistura. Ali no Vale do Jequitinhonha a gente se mistura ali. Na Ali verdade, também é abaixo, sertão. né? Você está um pouco mais abaixo, é verdade. Mas, olha, Pacheco, eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. Fiquei feliz também, pô, porque foi muito massa ver aquela live tua fazendo uma reflexão acerca do Assunto Preto. Eu digo, rapaz, realmente tem muito conteúdo. O Pacheco, as obras de Luiz Gonzaga é um relicário de profundidade da alma do Brasil. Do Brasil real, o Brasil do interior, o Brasil uma Brasil música da gente. dele espetacular, acho que é Boiadeiro.
Exato. É, Boiadeiro. vai, boiadeiro, que o dia já vem. Que bonito é o aboi do homem. O homem aboiando no meio da música. Ave Maria, mesmo que... É lindo demais da conta. Aquela voz aviludada que o velho tinha. Eita, rapaz. São 10 Mas, cabeças. É muito pouco, é quase nada, mas não tem outras mais bonitas no lugar. É de uma beleza estonteante isso aqui, né? A minha é, rosinha é pequenininha, mirradinha, é quase nada, mas não tem outra mais bonita no lugar. é, É essa coisa verdade. mesmo de uma atenção, né, ao simples, que, quer dizer, que se a gente olha para isso, quanto que a gente aprende, né? Falando de felicidade, a gente está falando disso, né? Exato, exatamente. É, poxa, é muita coisa. Eu acho que valeria a pena a gente pensar, inclusive em outro momento, para a gente trazer alguma música de Gonzaga para a gente estar refletindo. Boa, Essa vamos. semana, só antes da gente entrar no tema, rapidinho, porque é fogo. Quando eu começo a falar de Gonzaga, eu me empolgo, que eu gosto muito. Mas eu tava ouvindo, rapaz, uma música, que é daquelas músicas de meio que de denúncia, protesto mesmo, que ele fazia acerca da condição difícil que o homem nordestino vivia, né? Ia fazer, eu vou falar desse povo que não faz mal a ninguém. O sertanejo do norte que de pau de arara vem. É, des, desprotegido da sorte, sou o pau de arara também. Aí tem um trecho que são crianças, como se crianças estivessem falando. Eles, vamos embora, Toninho. O caminhão já vem. Aí, espera por eu, mãe. Aí um chega e diz: olha, mãe, o pão que o homem me deu. E aí, lá para as tantas, ele vai discorrendo como é a vida difícil e sacrificada do homem sertanejo. E o refrão é assim: eita, pai já vem. Eita, pai já vem. Viu, mãe? Pai já vem. Quer dizer, é um refrão que mostra a ligação familiar, a ligação dos membros da família, a ligação com a terra, com o trabalho rural, com aquele trabalho simples, aquele trabalho das origens, que é uma coisa que o contemporâneo perdeu. A conexão com a sua essência natural Exato. e a hiperartificialidade da vida. Sim. Uma vez eu estava em aula e um aluno perguntou: professor, o senhor acha que essa crescente desse mal-estar, os adoecimentos psíquicos, os transtornos mentais crescendo no escalado e tal, a que o senhor atribui isso? Disse: eu tenho uma hipótese. E a minha hipótese é de que quanto mais o homem afasta-se da sua natureza e da sua condição de natureza, mais ele sofre. Quanto mais ele artificializa a vida, mais ele sofre. Perfeito. E é aquele sofrimento, não aquele sofrimento que nos constitui, aquele sofrimento que amadurece, aquele sofrimento que faz com que nós nos desenvolvamos. Mas é aquele sofrimento sem sentido, um Sim. sofrimento angustiante, dilacerador, que acaba com o ser humano, etc, etc. Então, o afastar-se da vida simples, da vida natural, tem causado um monte de sofrimento. O que é que Sim. você acha? O que é que você acha, Não, Paixão? eu acho isso mesmo. E até porque essa é uma coisa engraçada, né? Porque é, a gente ouve essa expressão que você acabou de usar aí, né? Quer dizer, afastar-se da vida natural. E eu penso logo naqueles programas da NET, né? Do cara que resolve ir para a natureza selvagem. Quer dizer, É, aí vai, quer dizer, bom, pera lá, não é bem assim, né? Quer dizer, afastar-se da vida natural, né? Não é o oposto disso que esses, né, que vivem a natureza selvagem estão vivendo. Mas essa coisa mesmo do enraizar-se quer dizer, acho que tem dois elementos aqui, né, dessa coisa da natureza que eu acho que é importante, né? Disso que você está chamando de natureza que eu acho que é importante. O primeiro é justamente o aspecto da cultura, né? A vida natural é entendida como o lugar onde a cultura acontece, né? E a cultura é a vida, efetivamente, né? Essa é a primeira coisa.
E a segunda é justamente, que eu acho que é quase uma repetição, né? Mas a ideia é justamente de esse artificialismo entendido justamente como uma explicação, né? Isso aqui eu olho para a vida da perspectiva das hipóteses, não da perspectiva do que a realidade de fato me apresenta, né? Então toda vez que eu não olho para as coisas como elas são, né? E que eu as encaro a partir de conceitos, né? Eis que eu estou saindo eu estou saindo da natureza, estou saindo da vida como Exato. ela é de fato, né? Exato. E as duas coisas estão intimamente conectadas, evidentemente, né? Mas é interessante porque tem um autor que eu gosto muito, que é o Michel Henry, um fenomenólogo francês, que ele fala da barbárie, né? E essa barbárie contemporânea, né? E a barbárie, justamente, ele fala, né? A origem da barbárie na contemporaneidade está na universidade, né? A origem da barbárie na contemporaneidade está justamente nisso que a gente pode chamar de cientificismo, que é o ápice desse artificialismo da vida, né? Todo mundo, né? E aí alguém poderia dizer assim, mas pera lá, né? Isso aí é o problema só de quem está na academia, é o problema do Rodrigo, que está lá na universidade, é o problema do outro camarada que está lá estudando no laboratório. Não, isso é o problema de todo mundo, né? É impressionante como a gente se desenraizou mesmo, né? A gente se desenraizou da cultura, a gente se desenraizou da realidade e assumiu no lugar da cultura um padrão de compreensão que é morto, que é a barbárie, né? E, por outro lado, né, um padrão de compreensão que é abstrato, né? Que é esse padrão hipotético, né? Outro dia, numa das minhas lives do Diálogos Antropológicos, eu dizia, a gente não se casa mais com uma pessoa, a gente se casa com uma hipótese, né? A gente não tem mais um filho, né? A gente tem uma hipótese. É tudo assim, né? E pode parecer que isso aqui, né, usando a palavra hipótese, né, fica parecendo que isso é coisa só desses caras meio estranhos que vivem na universidade. Mas não, pessoal. A Dona Maria faz isso, né? O seu Manel que está lá plantando tomate, mas que assiste a Globo, né? Ele faz exatamente isso, né? Ele se desenraizou, né? Ele saiu da vida natural, né? Ele concebe a vida o tempo inteiro numa perspectiva que é totalmente incapaz de oferecer para ele algo daquilo que a gente pode, né, apontar para pensar algo como a felicidade, de fato. Né? Apontar Exato. a direção da felicidade. Né? É uma tristeza, cara. É. E a gente pensando nesse sentido, o quanto há um esvaziamento, né? Então, tem um termo bem interessante, quem usa muito esse termo é Lipovetsky. Ele fala na dessubstancialização do ser, uma desessencialização. Ele quebra, ele tira dele, as essências ficam vazio, um oco, e com isso vem um outro termo. Isso está está no livro dele, A Era do Vazio, quando ele fala sobre a questão da experiência cool, né? Fria. As pessoas Sim. estão frias umas com as outras, porque elas não têm calor, elas não têm essência, elas perderam isso. Sim. O contemporâneo é muito marcado por essa situação, né? Houve um esvaziamento, meu Deus. De fato, se a gente observar o quanto nós perdemos de humanidade, é impressionante. Muitos que se revestem desse humanismo e que traz essa coisa quase que ideológica mesmo desse humanismo, está profundamente esvaziado de humanidade. Né? Sim. O Julián Marias tem um livrinho que eu estava eu trouxe ele para a gente conversar, né? Que se chama A Felicidade Humana. A proposta não é fazer um traçado da história da felicidade, de verdade, mas acaba que você consegue ir identificando, né, ao longo dos capítulos que se seguem algo disso. Né? E uma das primeiras coisas, um dos primeiros momentos no livro no qual ele vai mostrar o quanto o homem ocidental, né, vamos falar do homem ocidental, o quanto o homem ocidental foi perdendo a capacidade de experimentar a felicidade como algo, né? Algo daquilo que, né, Platão dizia, né? A felicidade é um troço que todo mundo busca, né? E que o Pascal depois, né, no século XVII, vem falar a mesma coisa. Né? Ele falou, é justamente a entrada em cena do cientificismo. A coisa vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando, vai caminhando até no século XX,
quando parece que todas as esperanças vão embora. O início do século XX é a tragédia completa. Daí você vai pensar assim, beleza, né? Vamos chegar à década de 80, vai estar tudo... Não, aí você entra o problema da Guerra Fria. Quer dizer, uma tensão constante, mas é uma tensão que não é aquela tensão, né, do arco de tensão a que se refere, por exemplo, o Viktor Frankl, né? Quer dizer, que é o que promove esse arco de tensão entre o ser e o dever ser, mas é aquela tensão o tempo inteiro de, meu Deus, a qualquer momento tudo pode acabar, né? Que vai romper, e que vai romper, e que vai romper, então vai levar para uma ruptura o tempo e aí todo. as pessoas começaram a estabelecer a felicidade como vinculada a alguma coisa de segurança, né? Aí é só você pensar nos pais da gente, né? Década de 80, né? O sonho de todo pai, né? Da geração nossa aqui, né? Era que os filhos fizessem concurso público no Banco do Brasil, no Correio, para que pudessem viver felizes para sempre, né? E a gente foi marcado por isso, a ideia de segurança e sobretudo, a felicidade vinculada ao dinheiro, né? A felicidade vinculada a uma estabilidade econômica, né? A gente foi substituindo exatamente essa tensão que gerou, né? Do século, no início do século XX até, né, a Guerra Fria, é uma tensão que fez a gente substituindo o tempo inteiro o objeto de felicidade, né? A felicidade não é mais alguma coisa que tem que ver com esse bem alto, né? Esse bem alto que eu encontro na simplicidade, né? Que eu encontro mesmo nesse enraizamento na realidade, no concreto da vida, na vida mesmo, né? É impressionante, porque aí com isso, um dos elementos graves dessa artificialização, né? Dessa dessubstancialização, é exatamente o problema da morte, como a gente o enfrenta, né? Porque é um troço doido, né? Se você pensa nos homens da Idade Média, né? Para quem a morte era um troço, estava ali, né? Você abria a porta de casa, a morte estava ali na tua porta, né? Poxa, quando um cavaleiro medieval ia ao trabalho, que era o trabalho dele, ele cantava para a sua noiva a morte. Era a noiva, eu vou casar com ela. Eu vou encontrar com minha noiva. Minha noiva está no campo de batalha. É uma honra. É uma honra poder sucumbir no campo de batalha. Eu vou morrer com honra. Exato. Quer dizer, eram homens que valorizavam a vida porque a morte estava na porta. Exato. Era uma companheira. É engraçado, né? O Julián Maris, ele fala uma coisa, ele não diz essas palavras, né? Mas ele dá a entender um pouco isso, né? Que com a saída de cena da morte, né? A felicidade, de alguma forma, foi embora também, né? Foi embora, é verdade. É verdade. Elas deram as mãos e foram embora juntos, né? Pois é, rapaz. Eu, falando agora sobre morte, eu lembrei do velho Sócrates, né? Vamos dizer, queres empregar bem a tua vida, pensa na tua morte. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, dizia que o grande trabalho do filósofo é aprender a morrer. E que um filósofo nem deseja a morte e também não tem medo da morte. Ele está pronto dela chegar. Então, assim, realmente é impossível pensar em vida e vida plena e vida nessa plenitude feliz sem que você não esteja ali com a morte batendo a sua porta, né? De que a qualquer momento ela vai se apresentar a você. E é assim, a vida é assim. A vida é assim. E nós nos fragilizamos muito diante desse não natural, porque inclusive a morte é natural. A morte é um momento da vida. Pô, não é uma coisa assim absurda, sei o quê. Não, pô, todo mundo morre. Todo mundo morre, mano. E aí fica estranho, né, quando você se depara com uma pandemia, né, que de repente revela para todo mundo que a morte está aí, né? A morte é a coisa mais natural do mundo, né? O Pacheco, a gente falando agora de morte, eu lembrei de Dom Henrique Soares, que até como uma forma até como um recurso, né, de elaboração do luto da morte de Dom Henrique, foi que algumas pessoas editaram trechos de homilias e de palestras dele, ele falando sobre a morte, né? Eu não tenho medo da morte. Então, e até o irmão dele, né, Adriano Soares,
dizendo, olha, ele estava muito sereno, estava aceitando tudo antes de ser sedado e ser entubado. Ele estava muito sereno, conversou com todo mundo, concordou com o procedimento. Quer dizer, era um homem que diante da morte, como ele dizia, né, a minha única preocupação diante da morte é não estar pronto, não poder ter o meu último pensamento em Deus. Quer dizer, era um homem que tinha uma consciência muito concisa sobre o sentido da vida dele, o sentido de sacerdócio dele e tal. Então, é alguém que está ali o tempo todo. Quantas exéquias ele não realizou? Quantas quantas pessoas ele não apacentou ali com a dor desse sofrimento que está à nossa porta, está ao nosso lado. E faz parte, revisitando Sêneca, os 3 pontos principais para a felicidade que ele colocava, né? A consciência, a frustração e a capacidade, que hoje eu uso muito o termo resiliência, mas nada mais é do que a capacidade de se refazer. Uhum. De se refazer a partir de si mesmo, ou seja, há uma unidade, há um indivíduo único, essencial, próprio, que ele, apesar das intempéries da vida, ele se refaz. Quer dizer, esse homem não é mais um homem contemporâneo. O homem contemporâneo é de uma fragilidade assim, é horrível, é uma ameba. É. A verdade é essa. Essa história toda de ser fluido, né? É tudo fluido, pô, é fluido. O Ele virou fluido. É líquido. É É líquido. tudo líquido, é qualquer coisa. Qualquer coisa é. Sabe que né, uma das minhas primeiras experiências como professor na PUC Minas, aqui em Betim, perto de Belo Horizonte, eu tive eu tinha uma turma que era uma turma de TCC, né, de trabalho de conclusão de curso, né? E eu tive um aluno, não esqueço mais ele, né? Ele quis estudar experiências de quase morte, né? EQM, né? EQM. E porque ele tinha passado por uma EQM, né? Então ele resolveu estudar isso aqui e tal. Aí ele escreveu o texto deles, um texto bem típico de TCC, mas ele terminou o texto dele dizendo assim, né? Ele fez uma série de levantamentos de dados com pessoas que tinham passado por EQM também, levantamento bibliográfico, e ele conclui o texto dele dizendo o seguinte, olha, muito provavelmente, mais ou menos nesses termos, né? Muito provavelmente a melhor maneira da gente ser feliz é que a gente passe por uma EQM. Não, não, tudo bem, dá para entender, né, a proposta, né? É verdade que, né, a Companhia da Morte tem isso, mas a questão não é essa, né? A gente não precisa ter um ataque cardíaco para a gente entender, né? Quer dizer, que a experiência de felicidade está nessa simplicidade, né? Quer dizer, de uma adesão simples. Porque ele vai descrevendo isso, né? Todo mundo que passou por um EQM, como é que fica depois, né? Essa coisa mesmo de começar a entender, né, o quanto a materialidade é um troço sobre o qual não dá para ficar fazendo grandes apostas, a necessidade de viver uma vida enraizada no presente. São aspectos que sim são importantes, né? Mas a questão toda não tem que passar por uma EQM, não tem que sofrer um ataque cardíaco, né? Quer dizer, eu preciso retomar, né, essa ideia de abrir a porta de casa, como, né, os cavaleiros medievais, né? E louvar a irmã morte, né, com quem eu vou me encaminhar para o campo de batalha, né? Quer dizer, a vida é todo dia um campo de batalha. Quer dizer, a ideia, né, que o Lavelle insiste, né, a gente precisa se tornar hoje aquilo que a gente quer ser pela eternidade. Quer dizer, todo dia é a batalha, quer dizer, todo dia é a abertura de um campo de batalha no qual a gente tem que estar profundamente enraizado na circunstância. É verdade. Com tudo que aparece, né? Quer dizer, desde do mal-estar do filho doente até, porra, né? Perdi 10 mil reais na Bolsa de Valores. Em qualquer circunstância, né? Se a gente não vive dessa forma, a gente vai estar o tempo inteiro, né, procurando formas de enganar a morte, de enganar, né, enganar a morte e enganar a si mesmo, no fim das contas, é isso que nós estamos fazendo, né?
dizer, a gente se engana quando a gente coloca uma máscara na cara e acha que todos os problemas estão resolvidos. A gente se engana na hora que a gente acredita que apontar um termômetro na nossa testa nos salva, né, de uma pandemia. Né? A gente vai se enganando o tempo inteiro. A gente busca segurança em coisas que não nos oferecem segurança. Né? E a gente vira um bando de idiota, né? Um bando de idiota. Quer dizer, e essa ameba... É verdade. E aí a grande pergunta que a gente faz é: como é possível ser feliz num contexto desse? Como é possível? Né? Como é possível você viver, por exemplo, de modo feliz se você... Olha, voltando àquela coisa de Sêneca, né? Era fundamental a felicidade para Sêneca, a verdade e a consciência. Como é que eu vou ser feliz no mundo de mentira? No mundo de falsidade? No mundo onde você não sabe sequer qual o sentido último da sua vida, não sabe... é, é, não sabe a essência daquilo, dos seus sentidos mais profundos. Você não tem consciência disso. Como ser feliz? Sim. Né? A gente está... acho que essa coisa a imagem da ameba é perfeita, né? A gente não, Pô, é porque a gente foi não igual tem a forma mais, né? facada no sovaco. Foi a mesma coisa agora. O problema todo é que a gente não tem forma mais, né? A gente é informe, né? E aqui eu falo de forma no conceito, né, aristotélico mesmo. Né? A gente não sabe mais o que a gente é. Então, como é que a gente faz para ser feliz na contemporaneidade? Caramba, não tem outro caminho, cara. Rodrigo, eu não consigo imaginar outro caminho, senão que a gente comece a retomar com muita clareza, né, a nossa forma própria, aquilo que nos é próprio. Né? Quer dizer, tudo isso que a modernidade fez, né, quer dizer, que foi empurrando o homem para isso, né, quer dizer, desde o século XVII para cá, né, a gente foi sendo empurrado, né, para esse artificialismo. A gente foi sendo empurrado para fora da vida. É impressionante, a gente foi sendo empurrado para fora da vida. O Pacheco, eu não vejo nada mais artificial do que a concepção de imanência do ser. Sim. Quando nós perdemos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ali na experiência do saber prático da phronesis, como Aristóteles dizia, de que nós somos essencialmente um ser transcendente, a gente começou a se lascar. Ao fim e ao cabo, a gente perdeu a ideia de que, de fato, nós somos constituídos com uma essência transcendente. E que ela está muito além dessas vicissitudes que a modernidade trouxe do material, do físico, de nos restringir a coisa da apenas do que está aqui e acabou. Sim. Realmente é desesperador. É desesperador a mentalidade moderna e contemporânea. Sim. Tanto é que ela nos desembocou em duas grandes guerras que trouxe traumas e rupturas que até hoje a gente tem que conviver. Eu estava pensando esses dias, rapaz, aquelas duas grandes guerras trouxe muito desdobramento traumático transgeracional. Viu? Tem muita gente aí que traz de modo inconsciente, em todos os continentes, ainda as consequências daquela guerra, Sim. daqueles conflitos, que não foi só uma guerra e um conflito bélico, foi uma guerra e um conflito das entranhas humanas. Exato. Que a gente entrou num nível de desespero, de desesperança tamanha que se perdeu o sentido. A vida Sim. perdeu o sentido. Sim. A vida perdeu o sentido. A morte tornou-se banal. Porque quando a gente fala da questão da morte estar aqui do lado, não é que seja uma banalidade, é que é algo muito importante. Sim. Não é? E na guerra, e em todas aquelas atrocidades, principalmente da Segunda Guerra, a morte ficou banal porque não tinha valor, não importava. Tirar a vida de alguém ali, ia lá, tirava, acabou. Ela deixou de existir enquanto algo
importantíssimo na vida, na existência das pessoas. Né? Sim. Olha, desculpa, eu vou até ler, porque olha o que o Julián Marias diz sobre isso aí. Né? Deve-se mencionar ainda o horizonte da morte. É inevitável a morte. Ela está aí. Conta-se com ela. Porém, ficando-se com a inevitabilidade da morte, que é essa coisa da banalidade a que você se refere, né? Desaparecido o horizonte do que poderíamos chamar de morte esperançosa, não é mais que uma ameaça, algo que destrói a felicidade. A felicidade que se pode procurar e se espera conseguir, converte-se em um engano. Dir-se-á que os homens sempre morreram e o souberam, porém quase sempre viveram com a esperança, mais ou menos inquieta de que a morte não era definitiva. Não supunha a destruição própria e dos demais, que esse é o problema, a perda da transcendência, né? Sim, sobretudo dos demais. Quer dizer que a vida não era em última instância, algo vazio e algo vão. A expectativa podia ser incerta, inquieta, dramática, angustiada, mas não tinha por que terminar. Podia-se continuar esperando a felicidade. Agora, é isso possível? Claro que sim. Porém, muitos esquecem a morte, deixam-na fora do horizonte, a eliminam de sua expectativa, com o que falseiam e a convertem em um engano. Então, quando a gente banaliza a morte, né, ela vira, a gente, no fundo, a gente acaba não considerando mais, né, a relação o tipo de posição que ela nos coloca na vida, né, que é essa posição mesmo de entender, pô, pera lá, né, não é justo morrer, né, não está certo, né, quem ama diz, né, não pode morrer, você não pode morrer, né, não é justo, mas a morte é um a morte é um a morte é um troço que você olha para ela e diz, não pode, não pode. Quando você olha a morte de alguém que você, né, não pode, está errado, é injusto demais, né? Mas hoje a gente experimenta todo o problema do luto, inclusive, né? Por que para o homem contemporâneo o luto é foda? Como é que a gente trabalha o luto hoje em dia? Entuxa o cara de fluoxetina. Porque assim você consegue, né, enganar a dor, né? Você consegue enganar. O teu problema não é que você foi feito para, né, a vida, né? Foi feito para a felicidade. O seu problema é que agora a morte apareceu de um jeito aí que você não sabe o que fazer com ela, né? Então vamos anestesiar essa porcaria desse negócio aí, vamos enganar esse negócio aí, né? E vamos construir a coisa toda na perspectiva de fato, né, da mentira, do engano, né, da falsidade, e aí todo mundo fica neurótico. Né? Todo mundo fica neurótico. A segurança está na fluoxetina. Exato. A segurança passa a ser a fluoxetina. É foda isso, cara. Você estava vendo, né? Eu assino a minha biblioteca católica, né? Eu recebi esses dias o Hildegard von Bingen, da Perrula, como é que é o nome dela? Esqueci o nome da autora. Regine Pernod. Né? E aí veio junto esse livrinho aqui com as visões dela. Né? E aí tem essa visão clássica, né? Que outro dia até coloquei ela nos meus stories, né? Que é o homem cósmico. Sim. Isso aqui é do século XII. Está lá o homem no meio da realidade. Né? Quer dizer, igualzinho, né? O homem vitruviano do Leonardo da Vinci. Né? Sim. É a mesma imagem. Né? O homem no centro, né? Mas olha a diferença disso, cara. Né? O homem vitruviano, né? Da modernidade para cá, né? Quer dizer, ele está lançado dentro de uma artificialidade, né? Um quadrado e um círculo. Aqui você tem o homem sustentado. Olha só. Aqui não aparece. Aqui que cortaram. Aqui aparece. Olha só, o homem está dentro do cosmos, né? Quer dizer, tudo isso é o cosmos, fogo, água, ar, a terra aqui atrás, sustentado por Deus. Exato. Quer dizer, o elemento de transcendência fazia parte, né? Quer dizer, ou seja, a morte ela era vivida de fato como era uma morte esperançosa, né? Era uma morte esperançosa. O homem da técnica tem esperança no quê? Em nada. Ele quer segurança, ele não quer esperança. Ele tem segurança no vazio, assim como tão vazio ele é. Exato.
Exato. Não tem vida interior. Tem vida interior. Mas ele é totalmente definido por isso. Né? Ele é definido por uma... É um troço, um vaso, né? Esvaziado de tudo, né? Qualquer coisa que você lança lá dentro ecoa, né? A gente vive assim, né? É um buraco vazio, uma caverna vazia, dizer que o que interessa é o eco das coisas. Tudo fica ali ecoando, né? Então a gente fica à mercê, né, das impressões, das sensações, né? Então se assusta, a gente corre atrás da primeira tábua de salvação imediata, né? Ali, material que se coloca na nossa frente. Mas assim, a gente vai vivendo assim, né? Vazio, 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 tentando preencher esse vazio com sons, né? com impressões, né? Com sensações. É tudo assim, né? É tudo assim. É uma capa, né? O homem contemporâneo é uma capa, é uma enorme capa, né? Sem vida interior, né? Sem vida interior nenhuma. Mas é uma tragédia, né? É. E é uma tragédia onde a gente não pode nem ter espaço para comédia. Sim, sim. Porque pelo menos a comédia aliviaria, mas para haver comédia seria necessário um espírito criativo Sim. e com humor. Sim. E inclusive diante dessa condição trágica de uma tragédia sem humor, a gente não pode ter felicidade. Até porque eu estava lembrando, um dos pontos que Aristóteles colocava para a felicidade, que ele coloca a felicidade como, primeiro, no pilar da virtude, e segundo, no pilar da sabedoria prática, né? E Sim. o humor faz parte, inclusive, de uma dessas 11 virtudes. Ele colocou as virtudes e elencou 11, né? Dentre elas, a coisa do humor. O humor, inclusive, a coisa do cômico, né? Inclusive era o que meio que aliviava as tragédias dos gregos. Eram duas tragédias, uma de manhã e de tarde, e para aliviar, então tinha-se uma comédia. Mas é impossível se viver uma comédia de fato. E por isso que os comediantes estão se perdendo. E como está ficando estéril cada vez mais, né? E as condições do contemporâneo que tira, através da coisa do cerceamento, da censura, a liberdade. Como é que pode ser feliz? Como é que é possível ser feliz numa condição dessa? Não tem jeito. É impressionante mesmo. Nossa, a gente entra num outro tema que eu acho que é importante, que anda em paralelo com a felicidade, que é o tema da liberdade, né? Sim. Não dá para a gente pensar em felicidade sem liberdade, né? É a liberdade que, no fim das contas, né? Essa coisa de estar livre, né? Exatamente. A ideia de liberalidade que Aristóteles coloca como uma virtude também, que é fundamental à felicidade. Exato. A liberalidade. Você precisa ter uma experiência livre para Exato. ser feliz. Ninguém é feliz. E depois a gente pensa assim na liberdade, naquela coisa do liberdade entendida. Sabe aquela coisa da pessoa estar assim, né? Quer dizer, no meio da circunstância e está livre, né? Quer dizer, uma circunstância apesar de estar livre, aquela coisa. Outro dia alguém, acho que foi o Jota, eu não me lembro mais, acho que foi o Jota mesmo, que estava contando uma cena que ele assistiu de Dom Bernardo Bonovitz, num congresso lá que o Gugu fez, lá do Instituto Lux Sapiência, né? Instituto Cultural Lux Sapiência. E o Dom Bernardo estava lá numa mesa redonda, né? Então, imagina, Dom Bernardo, né? Um monge trapista, né? Tá lá na seriedade do monge, vestido no seu hábito branco, falando, né? Dando uma palestra e tal. E aí diz que ele, no meio da palestra, lá, eu não sei que circunstância, né? Mas a pessoa que estava sentada do lado dele, ele virou para ela e falou assim: fulano, repete comigo. Aí disse para ele tal coisa, repete isso aí. Aí o cara repetia. É uma frase totalmente descabeçada, totalmente sem sentido, né? Aí o cara repetiu a frase, né? E isso ele sério, né? Assim, de mais uma vez. Aí o cara de novo, uma frase sem sentido, né? E o cara repetiu, mais uma vez.
E o Bernardo vira para ele todo com a cara mais deslavada. Eu não sei se se dá conta do ridículo que é você tá falando isso, né? Que é essa coisa mesmo. E o Jota comentava, né? É impressionante porque, diante de um homem como aquele, o que você experimenta? Uma leveza, né? Que é a leveza, né? Essa leveza mesmo de um estar na circunstância livre, né? Quer dizer, eu não estou à mercê da circunstância, né? Quer dizer, o problema da imanência que você se referia, né? A imanência não dá a palavra final, né? A circunstância, por trágica que seja, né? por dramática que seja, ela não dá a palavra final. Quer dizer, eu encaro, eu a vivo com uma serenidade, com uma liberalidade, eu a vivo com um senso de humor, com uma leveza, né? Que tem todas as características disso que é próprio do livre, né? Do homem livre, né? Do homem livre. E é interessante porque, se a gente pensa, né? Até mesmo na definição antropológica, né, judaico-cristã, né? O homem como imagem e semelhança, né? Quer dizer, um dos pontos fundamentais, né, disso aqui, né, é que Deus é livre, né? E aí é muito engraçado, porque normalmente a gente pensa, né, Deus é livre, beleza, mas a gente vai pensar, Deus é livre, mas, né, ele é um tipo sério, vai. Quer dizer, não é um tipo que dá para a gente brincar com ele, né? A gente não pode ser irreverente, né? Aí você pega o livro de Jonas, né, para ler, né, do profeta Jonas, para ler, e você se depara com uma dor de cabeça, porque se você lê o livro de Jonas como se fosse uma coisa séria, você não entende patavinas do que está escrito ali. Quer dizer, aí você vai se dar conta de que Deus tem um senso de humor gigantesco, porque ele está tirando sarro da cara de Jonas, né? Planta a sombrinha ali para ele, depois arranca a sombrinha ali para ele, vê o Jonas batendo o pé, se esperneando e tira sarro da cara dele. Né? Você está querendo assistir a destruição de Nínive, você não vai ver, cara. Você não vai ver porque eu sou misericordioso. Né? Então a gente começa a perceber que né, tem algo de um senso de humor, né? Quer dizer, que é próprio do espírito Exato. criativo. É próprio do Exatamente. espírito criativo, né? E assim, inclusive, isso foi um dos últimos pontos que eu coloquei no último capítulo da minha tese. Que eu falei, que a minha tese foi sobre o brincar em Winnicott e a criação de uma cultura de paz. Mas Uhum. aí a paz como uma preparação para a guerra, né? A gente Uhum. tem que estar ali preparado para a guerra. E um dos últimos pontos que eu coloquei foi a importância do humor como uma experiência de pacificação, de estabelecimento da paz. E aí eu lembro que nas minhas andanças, nas minhas pesquisas à época, eu vi que Santo Tomás de Aquino tem uma obra, um texto em que ele coloca esse aspecto lúdico de Deus. O Deus brincante, o Deus que brinca. Que legal, não sabia disso. E é interessante que nesse texto ele coloca o quanto a expressão criativa de Deus é uma expressão lúdica. Ele cria, quer dizer, e a gente vê isso muito claro em Winnicott, né? Que para o Winnicott, brincar é fazer, é realizar. Uhum. Então, Deus é ato puro. Então, ele é pura realização. Então, isso é um gesto de brincar, um Que gesto legal. brincante. Porque a gente acha que brincar é aquela coisa, é o passatempo, que brincar é a coisa do, sei lá, do que não é sério, do que é ilusão. Não, Distração. distração, exato. Não, brincar é uma coisa séria. Inclusive, tem muita tensão no brincar. Ao invés de ser distensionado, no brincar tem muita tensão. Tem a tensão ali de quem brinca. Não Uhum. só das pessoas, mas também do sujeito consigo mesmo que está ali tensionado, elaborando um processo muitas vezes até complexo. A gente vê isso muito na clínica infantil. As crianças tendo que elaborar situações que somente elas são capazes no ato do brincar. É interessante, tem esse texto, eu vou ter até que revisitá-lo nele novamente, foi até bom você lembrar a respeito desse aspecto do humor, né? E da coisa da liberdade do humor e também ligado à coisa da criatividade e do divino, que a gente acha que não tem ligação, mas tem tudo a ver, pô. É. Essas são bases fundamentais para a felicidade e que ela, de certa forma, estão sendo, eu não sei se esquecidas,
porque talvez não se tenha mais sequer memória disso, não se tenha nem lembrança disso. Sim. Se a gente não for atrás, é uma coisa que não existe, quer dizer, foi sepultado. Porque hoje você pensa que a felicidade é aquisição, é você comprar, é você ter, é você ir para tal lugar, você fazer uma viagem, é isso, aquilo. Peraí, mas será que felicidade é isso? Será que a felicidade está. Como você disse, a felicidade está fora. A felicidade está fora. Onde é que está? E será que essa felicidade ela não está dentro? Será que ela não é produzida de dentro? Que é o que a gente faz aqui todo santo dia no consultório. Sim. O cara chega aqui aos pedaços, vazios, completamente destroçados. E o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer uma série de operações psíquicas com aquele sujeito para que ele se reconstitua e possa encontrar condições para que ele, em se realizando, em sendo livre para se realizar, ele até espontaneamente diga, eu estou melhor. Bom, eu estou melhor. Eu não achava que isso ia acontecer. Eu nunca imaginei que eu ia chegar no psicólogo e que ia fazer terapia e me sentir melhor. De repente, pô, aconteceu. Não, pô, não é de repente aconteceu. Tu tá num processo. E esse processo de refazimento, de reconstituição, tá te levantando e é importante que tu, inclusive, seja capaz de se apropriar disso e perceber, olha o quanto eu estou sendo capaz de realizar. Enquanto eu estou sendo capaz de evoluir nesse processo. Todo santo dia, nós estamos aqui nos consultórios, atendendo nossos pacientes e fazendo exatamente esse trabalho. E é importante, foi muito pertinente essa nossa live hoje, porque nos ajuda a refletir sobre o nosso papel nesse fazer da felicidade do cotidiano das pessoas. Sim. Diretamente na pessoa. Uma coisa real, não é uma coisa do conceito abstrato. Não. Não, é o real. A gente está aqui lutando e enlutando. A luta do dia a dia é um luto. Está ali, aquele trabalho de luto é o trabalho da luta do dia a dia. E todos os dias a gente sai para lutar. E sai para lutar e para vencer. Exato. Exato. Sabe que eu tive um professor, né, Miguel Mahfoud, direto e reto eu falo dele aí, né? Quem me conhece já ouviu falar várias vezes. O Miguel, ele uma das grandes contribuições dele para a psicologia nacional foi, né, o trazer, o desenvolver aquilo que ficou conhecido como plantão psicológico, né? Claro que ele não fez sozinho, mas enfim, né, ele trouxe uma contribuição importante para isso. E uma das grandes preocupações do Miguel, né, o plantão psicológico é um esquema de atendimento terapêutico, né, de psicoterapia breve, né? Quer dizer, normalmente em esquema mesmo de emergência, né? Emergência psicológica. Você está lá, sim, o camarada está com uma dificuldade e ele procura o psicólogo que está lá disponível para ele, né? Num atendimento de plantão, efetivamente. E não é uma psicoterapia de longa duração, é uma psicoterapia breve mesmo, né? E uma das grandes preocupações do Miguel era justamente entender, né? Entender todo o arco terapêutico, né? De maneira a você perceber, né, o quanto o sujeito que chega na clínica, né, com sofrimento consegue sair, né, de um processo como esse de plantão, tendo dado um passo, né, tendo feito um movimento. Né? Essa era a palavra que ele usava. Né? E é interessante porque isso que você acabou de descrever aí, né, porque a gente fica achando muitas vezes, Rodrigo, que esse processo da luta, né, de viver o luto né, do sofrimento, né, ou seja, viver o luto do mal-estar, né, deixa eu matar esse negócio aqui, deixa eu sair. Não é que é só, não é simplesmente, né, um estar bem anestesiado, né, com aquela ataraxia, né, nada me afeta mais e finalmente eu posso, né, viver a vida sem nada possuir, etc. Não. A questão toda é que o movimento, para que eu possa empreender esse movimento, né, não é que a felicidade é uma luzinha que eu carrego no coração, né, e que está lá, né, escondida debaixo de alguma coisa. Não. Quer dizer, o movimento coincide simplesmente com uma coisa fundamental. Quer dizer, há algo que é estrutural em mim e que não está
no senso de humor do meu terapeuta, dizer que não está no fato de que eu entro no consultório e o meu terapeuta conta uma piadinha para mim e eu fico feliz, né? Algo do movimento que é esperado, né, que é esperado que eu faça, é um movimento que nasce movido por uma estrutura que é própria do humano, que tem que ver com aquela coisa que Platão fala. Quer dizer, os homens buscam a felicidade. Mas por que buscam a felicidade? Quer dizer, busca a felicidade. Como é que eu posso buscar um troço que eu não sei o que é? Que eu não sei. Exato. Eu só posso procurar uma coisa que eu sei o que é, embora não a possua, mas eu sei o que é. Exato. Que é a ideia, o que o Tomás de Aquino, né, usa essa imagem, a tristeza é a certeza de um bem ausente. Ou seja, o que é a felicidade? Quer dizer, veja que ele fala que é a certeza. É certeza, o bem está aí. Eu sei que eu sei que o bem está aí, só que ele está faltando agora. E por isso que eu estou triste. Então a felicidade o que é? Eu preciso olhar justamente para esse ponto de certeza que sustenta em mim qualquer possibilidade de movimento. E que se eu não vejo esse ponto em mim, né, que é aquilo que a gente pode que o Giussani chama de experiência elementar, né? Se eu não vejo como a minha estrutura humana, ela é originalmente constituída, né, por uma urgência de um processo de plenitude que coincide finalmente com algo que a gente dá o nome de felicidade. Se eu não percebo isso aqui, eu não vou fazer movimento nenhum. O camarada pode contar 1.250 piadas dentro do consultório. Que tá bom, eu vou embora para casa com a sensação. Olha como eu vou embora para casa, né? Com o vaso cheio do eco de sentimentos. Fica ali. Só que dura um pouquinho só, né? Enquanto tem ondas reverberando, tá ok. Mas na hora que as ondas pararem de reverberar, acabou. Acabou. O movimento ele tem que ser impulsionado a partir de dentro. Ele não tem que ser impulsionado a partir de reverberações. Ele tem que ser impulsionado a partir de dentro. Se eu toco esse negócio que está lá dentro, eu vejo o movimento acontecendo na minha frente. Exato. Eu vejo o cara se mexendo na minha frente, no meio do drama mais doido. Eu vejo ele se mexendo. O Pacheco, rapaz, pô, é muita coisa, né? Que a gente, é muita coisa que começa a surgir. Mas, pô, até o próprio termo psique, que em grego quer dizer movimento, vida. Sim. Vida, Vital. movimento. Quer dizer, para que seja possível qualquer processo de retomada da saúde psíquica, tem que haver movimento. Sim. E esse movimento, ele parte de dentro, é de você. Então, onde é que a felicidade está? Está dentro de você. A felicidade está aí. Então, não adianta em momento nenhum você estar achando que você pode ser feliz fazendo, virando de cabeça para baixo, indo para tal lugar. Não, não é. A felicidade, ela está aí. E se você não a viver, é porque você não está tocando sua alma. Exato. Sua essência, sua alma não está sendo tocada. E às vezes, muitas vezes, talvez na maioria esmagadora das vezes, essa alma ela somente é tocada na dor, no sofrimento. Por isso a importância do sofrimento que nos dá sentido. Sim. O sofrimento desesperado do contemporâneo, não, ele é patológico, ele destrói. Agora, aquele sofrimento que me convoca para um sentido maior, aí sim, aí esse sofrimento ele vai pegar você e dizer, peraí, vamos ali para a baleia, vamos ali para o peixe, vamos dar uma voltinha ali de 3 dias ali no peixe, vamos dar um rolê aqui. No monstro. Vai dar um rolê ali. No instantinho tu vai lá fazer o que eu quero que tu faça. Vamos dar um rolê. Quer dizer, o cara vai sofrer. Claro que ele vai sofrer. Mas é um sofrimento que vai te colocar no lugar que você precisa estar. Sim. No lugar que você precisa estar. E, em última análise, nós temos a tendência de nos realizarmos plenamente. Exato. A realização plena. A nossa natureza, ela demanda uma realização plena. E para a realização plena e, consequentemente, a experiência de felicidade,
é necessário, inclusive, você se deparar com essas dores, com esse sofrimento, que é o que a gente faz na clínica o tempo todo. Ah, porque tem, inclusive, tem algumas ideias equivocadas. Claro, ninguém é obrigado a saber disso. Nós estamos falando com duas pessoas que conhecem como é que esse troço funciona. Mas as pessoas acham que toda vez que tem que ir ao psicólogo, tem que sair bem e soltando foguete. Não, não, meu irmão, tem dia que você sai só o bagaço da laranja. Você sai só a capinha do Batman. Você sai assim, olhando onde é a porta, que eu não sei mais onde é a porta aqui para sair, porque é necessário. Porque, Sim, inclusive, é necessário para que lhe toque, para que sua alma seja tocada, mas seja tocada não. Porque é uma coisa também que eu acho muito esquisita dos nossos colegas que tem aquelas posturas assim, psicanalista radical, né? Que vê o cara sofrendo ali, naquela dor, naquela angústia e tal, e ele numa impassibilidade assim de. É quase que uma indolência. É como sim. se assim, deixa ele se. Entendeu? Eu quero que ele se. Ele, o cara sofrendo. É ele, é o sujeito, ele que sofre. Porra, não, velho. O cara tá ali sofrendo na tua frente, bicho. Que Sim. é isso? Que desumanidade na condição. Por isso, aí entra um cara absolutamente teórico, artificial, que vê a clínica somente numa perspectiva puramente teórica. Tá ali o sujeito sofrendo na sua frente e você. Como se nada estivesse acontecendo. Inclusive, é um dos sintomas da contemporaneidade. Esse tipo de teoria, inclusive, né? Sim. Que é o que eu comecei, é a coisa do Michel Henry, né? É a barbárie. A A barbárie. barbárie instalada aí na relação. Eu não me relaciono com o outro, eu me relaciono com hipóteses que eu tenho. Exato, Sai de exato, cena o outro, exato, exato. sai de Exato. cena eu, sai de cena o outro, né? Acabou. Fica ali só uma cena. Eu sou uma Só. hipótese, o meu Exato. terapeuta é uma hipótese, ele me vê como hipótese, eu escuto como hipótese. Ou seja, tudo de uma artificialidade gigante. É. Ainda bem que nós temos a possibilidade de estar fazendo reflexões como essa, eu podendo ouvir Pacheco, Porra, podendo estar crescendo muito com esse momento, esperando que outros venham. com gosto. Eu penso que a gente tem um monte de coisa para fazer juntos. Tá aí se apresentando um cenário Tem que é muita coisa. promissor Sim. para o nosso trabalho, para a nossa missão, para aquilo que a gente precisa realizar, aquilo que é necessário ser realizado. Já está batendo aqui o 1 minuto e 40 para terminar a live. Pacheco, muito obrigado, cara. Muito Ô, Rodrigo, obrigado cara, por. fiquei feliz demais. Nós temos que fazer isso mais vezes mesmo. Vamos. Agora, dessa vez, eu vim no Gonzaga. Boa. Combinado, combinado. Tô super top. Olha, quem chegou aí, ó, Tiago. Ô, Fala, rapaz. Tiago. Tava faltando você, Thiago. Rapaz, Tiago deu uma casada, ô, de coragem, caba Exatamente. macho. Cada mais. Aí acabou. Aí acabou. Deu uma casada grande esse dia. Boa. Atrapalhei até o aluno de mel do pobre, rapaz. Ô, Você foi fazer live com ele na lua de mel, Rodrigo. Você é doido. Ou você quase estragou puxa, a eu quase criei paternidade do uma moço. briga, rapaz. Quase que eu criei um mal-estar. E quase Falei estragou a com o Marcos, paternidade dele. quando der fé, a senhora dele chegou e disse, pô, Rodrigo, tu tá acabando meu de mel, velho. Mas, Pacheco, ó, Deus te abençoe. Muito obrigado. Amém, cara. Você também. Gostei Obrigado demais, demais de pelo coração. convite. Vamos fazer isso outras vezes. Vamos sim, vamos sim. Passa Já tá fora. certo para mim. Tchau, querido. Grande Muito bom. abraço. Deus abençoe. Tchau, tchau.